Você já ouviu falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse? Eles são figuras aterrorizantes descritas no livro de Apocalipse, símbolos de eventos que transformarão o mundo. Mas o que talvez você não saiba é que existe um 5º cavaleiro mais poderoso do que todos os outros. Fique até o final para descobrir. Os sinais que antecedem o Apocalipse estão se manifestando em nosso tempo, assim como foi profetizado na Bíblia. Você já ouviu falar da lua enferrujando ou das repetidas luas de sangue mencionadas no livro de Joel 2:31, onde está escrito: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esses fenômenos celestes, junto com os recentes buracos no sol e as manchas solares incomuns, apontam para um período de inquietação cósmica que muitos acreditam ser um prelúdio para os eventos do fim dos tempos. Recentemente, cientistas observaram uma mancha no Sol, com dimensões impressionantes, gerando especulações e alertas sobre os sinais que antecedem o cumprimento das profecias bíblicas. O livro de Apocalipse é uma mensagem profética revelada a João e está cheio de simbolismos profundos que apontam para o destino da humanidade nos últimos dias. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são mencionados no capítulo 6, com a abertura dos primeiros selos do livro que está na mão de Deus. Cada cavaleiro representa um elemento de destruição que atingirá a terra antes do julgamento final. 1. O cavaleiro no cavalo branco. Ele é o primeiro cavaleiro e traz consigo uma falsa paz. Muitos acreditam que ele representa uma figura de autoridade que engana as nações, prometendo segurança e tranquilidade, mas suas intenções são enganosas. Ele é descrito com um arco e uma coroa, indicando conquista e domínio. Porém, essa paz é apenas temporária, um prelúdio para o caos que virá em seguida. 2. O cavaleiro no cavalo vermelho. Ele simboliza a guerra. Após a falsa paz, surgem conflitos e violência em todo o mundo. Este cavaleiro traz uma grande espada, representando a carnificina que resulta da luta pelo poder, pela terra e pelo controle. Onde há guerra, há destruição e sofrimento. 3. O cavaleiro no cavalo preto. Ele traz a fome. A guerra deixa um rastro de devastação e a fome se torna inevitável. Este cavaleiro carrega uma balança, representando a escassez e a desigualdade. O preço dos alimentos sobe a níveis impossíveis e o básico para a sobrevivência se torna inacessível para muitos. É um tempo de extrema dificuldade e sofrimento, onde a humanidade enfrenta sua fragilidade diante do colapso. 4. O cavaleiro no cavalo amarelo, ou pálido, ele simboliza a morte. Este é o mais sombrio dos cavaleiros. Ele é seguido pelo Hades, trazendo destruição em larga escala por meio de doenças, fome e violência. Este cavaleiro é a consequência final de todos os eventos anteriores, um lembrete do julgamento inevitável de Deus sobre o pecado e a rebeldia da humanidade. Esses 4 cavaleiros apocalípticos não são meramente figuras simbólicas relegadas às páginas antigas de um texto sagrado. Eles personificam forças concretas, poderosas e, em grande medida, incontroláveis, que ativamente moldarão os contornos do fim dos tempos, tal como o conhecemos. Cada um deles é um vetor de uma transformação cataclísmica, uma peça fundamental no complexo quebra-cabeça do juízo final. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, carrega um arco e recebe uma coroa. Ele é frequentemente interpretado não como uma figura de pureza, mas como o arauto da conquista e da falsa paz, o anticristo, que seduzirá as nações com promessas de unidade e segurança, estabelecendo um domínio global sob um verniz de benevolência, enquanto em sua essência prepara o terreno para a desolação vindoura. O segundo, em seu cavalo vermelho, recebe uma grande espada com a autoridade para tirar a paz da terra, fazendo com que os homens se matem uns aos outros. Ele é a personificação da guerra total, dos conflitos civis e internacionais, da violência desenfreada que irrompe quando a frágil ordem social se desintegra.
O terceiro cavaleiro, sobre um cavalo preto, segura uma balança, simbolizando a fome, a escassez e o colapso econômico. Em seu rastro, a hiperinflação torna os alimentos básicos um luxo inatingível e a desigualdade social atinge seu ápice mais cruel, onde o trigo e a cevada são pesados com precisão avarenta. Por fim, o quarto cavaleiro, cujo nome é Morte, monta um cavalo pálido, e o inferno o segue de perto. A ele é dado poder sobre a quarta parte da terra para matar pela espada, pela fome, pelas pragas e pelas feras da terra. Ele é a consequência inevitável dos três anteriores. A mortalidade em massa que ceifa a vida através da guerra, da inanição e de pandemias devastadoras. A manifestação desses cavaleiros, portanto, não é um evento único e futuro, mas um processo contínuo cujos ecos ressoam através da história e se intensificam em nossa era. Eles são um alerta solene e urgente, uma sirene profética que ecoa através dos séculos, destinada àqueles que não estiverem espiritualmente e mentalmente preparados para a convulsão que se aproxima. A preparação aqui transcende a mera sobrevivência física. Trata-se de uma prontidão da alma, de um alinhamento com os preceitos divinos em meio a um mundo que se afasta cada vez mais deles. Enquanto a humanidade se distrai com suas preocupações mundanas, vemos os sinais precursores se multiplicarem com uma clareza alarmante, tanto nos céus quanto na terra. No firmamento, testemunhamos fenômenos que os profetas de outrora descreveram com precisão assustadora. O sol escurecendo, um evento que pode ser interpretado simbolicamente ou como consequência de cataclismos terrestres, como erupções vulcânicas massivas que lançam cinzas na estratosfera, velando a luz solar. As luas de sangue, ou tétrades lunares, que ocorreram em festas judaicas significativas, cumprem a profecia de Joel de que a lua se converteria em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. As anomalias solares, como as manchas solares, que são tempestades magnéticas na superfície do Sol, têm se tornado mais frequentes e intensas. Recentemente, foi observada uma mancha solar, a AR-3E164, com um tamanho tão colossal que superava em mais de 15 vezes o diâmetro da Terra, liberando erupções de plasma que bombardearam nosso planeta. Para muitos estudiosos das profecias, estes não são meros eventos astronômicos, são os sinais no Sol, mencionados por Jesus em Lucas 21, prenúncios da angústia das nações. Diante dessa confluência de eventos celestes, a percepção de que a humanidade está no limiar do cumprimento das profecias bíblicas torna-se cada vez mais palpável e inescapável. Contudo, os sinais não se restringem ao palco cósmico. Eles se manifestam de forma igualmente poderosa aqui mesmo, em nosso planeta. A profecia de Ezequiel, no capítulo 47, descreve uma visão milagrosa. Águas que fluem do templo de Deus em Jerusalém e correm para o leste, desaguando no Mar Morto, o corpo de água mais salgado do planeta e um símbolo milenar de esterilidade. A profecia detalha que, aonde quer que essas águas cheguem, elas transformarão o ambiente, e o Mar Morto, conhecido por sua incapacidade de sustentar qualquer forma de vida aquática complexa, reviverá. Ezequiel profetiza que pescadores lançarão suas redes em suas margens, de En-Gedi a En-Eglaim, e haverá uma grande abundância de peixes de muitas espécies, assim como no grande mar, o Mediterrâneo. O que antes era considerado uma alegoria do poder restaurador de Deus, hoje se desenrola diante de nossos olhos de maneira surpreendente. Cientistas e visitantes têm documentado a formação de sumidouros de água doce ao longo das margens em retração do Mar Morto. Nesses oásis de vida, onde a água doce borbulha e se mistura com a salmoura, peixes foram encontrados nadando, e vegetação, incluindo árvores frutíferas,
começou a florescer em um ambiente que, por milênios, foi sinônimo de morte. Este fenômeno extraordinário, onde a vida brota no lugar mais inóspito da Terra, é visto por muitos como o cumprimento literal e impressionante de uma profecia de 600 anos, um sinal terrestre inequívoco de que a intervenção divina está em andamento, preparando o mundo para uma nova era de restauração que virá após a tribulação anunciada pelos cavaleiros. Esses 4 cavaleiros não são apenas figuras simbólicas, eles representam forças poderosas e incontroláveis que moldarão o fim dos tempos. Eles são um alerta do que está por vir para aqueles que não estiverem preparados. Enquanto vemos sinais nos céus, o sol escurecendo, as luas de sangue, as manchas solares e até uma mancha no sol 10 vezes maior que a Terra, percebemos que a humanidade está cada vez mais próxima do cumprimento das profecias. Mas os sinais não estão apenas nos céus, eles também estão na Terra. Em Ezequiel 47 está profetizado que o Mar Morto, conhecido por sua extrema salinidade e incapacidade de sustentar vida, ganhará vida novamente. Surpreendentemente, já estão sendo encontrados peixes e árvores frutíferas ao redor de suas margens. Agora, imagine um cavaleiro mais impressionante e mais poderoso do que todos eles juntos. Um cavaleiro que não traz destruição, mas justiça. Quem será ele? Antes, quero pedir, se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Agora, finalmente, vamos falar sobre o 5º cavaleiro, o mais poderoso de todos. Em Apocalipse 19, encontramos uma descrição majestosa e gloriosa deste cavaleiro. Ele vem para reinar, e seu reino não será como os impérios passageiros da humanidade, que se erguem sobre a areia da ambição e desmoronam sob o peso de sua própria corrupção. O seu reino será eterno. Esta não é uma mera hipérbole poética, mas a promessa fundamental que sustenta toda a narrativa bíblica. Os reinos deste mundo são definidos por fronteiras, marcados por conflitos, governados por líderes falíveis e, invariavelmente, destinados ao pó da história. O reino de Cristo, no entanto, transcende o tempo e o espaço. É um domínio fundamentado na justiça inabalável, na retidão perfeita e em uma paz que excede todo o entendimento humano. A Shalom de Deus, que não é apenas a ausência de conflito, mas a presença de plenitude, integridade e harmonia divinas. Ele governará não com um cetro de ferro forjado no medo, mas com um cetro de equidade, e seu trono será firmado para sempre. A própria essência de seu governo é o amor sacrificial, pois este é um rei que usou uma coroa de espinhos antes de receber as muitas coroas da glória. Um rei que lavou os pés de seus discípulos e entregou sua vida como resgate por muitos. Seu direito de reinar foi selado não por uma conquista militar, mas por sua vitória sobre o pecado e a morte na cruz e no túmulo vazio. Essa imagem de Jesus, como o cavaleiro final, o rei vitorioso sobre o cavalo branco, é um lembrete crucial e um farol de luz em meio à escuridão iminente. É inegável que os tempos finais, conforme descritos nas Escrituras, trarão uma medida de dor e destruição sem precedentes na história humana. A tribulação, com sua angústia e caos, testará os limites da resistência humana e da fé. Contudo, é precisamente nesta tela de fundo sombria que a promessa de esperança brilha com mais intensidade. Para o mundo, os eventos apocalípticos são um prenúncio do fim. Para aqueles que confiam em Cristo, eles são os sinais do começo. A esperança cristã não é um otimismo vago ou um desejo ingênuo de que as coisas melhorem. É a bem-aventurada esperança. Tito 2,13. Uma expectativa confiante e certa na intervenção soberana de Deus e no retorno glorioso de seu Filho. Essa esperança funciona como uma âncora para a alma, firme e segura, que nos mantém estáveis, mesmo quando as tempestades da vida e os cataclismos proféticos rugem ao nosso redor.
Confiar nele, portanto, é mais do que um consentimento intelectual. É uma entrega total, um ato de render a própria vida, medos e futuro nas mãos daquele que detém as chaves da morte e do inferno. A promessa de Deus, articulada de inúmeras formas ao longo das Escrituras, é cristalina em sua clareza e abrangência. O apóstolo João a resume com uma simplicidade divina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Esta é a cláusula central da aliança da graça. Todos, sem exceção, que colocarem sua fé em Jesus Cristo, na sua identidade como Filho de Deus, em sua obra expiatória na cruz e em sua ressurreição triunfante, estarão com ele em seu reino eterno. Jesus mesmo garantiu essa promessa aos seus seguidores. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14:1-3. Esta não é a promessa de uma visita passageira, mas de uma coabitação eterna na presença gloriosa de Deus. Diante desta verdade monumental, a questão se torna intensamente pessoal e urgente. Agora, eu pergunto, no silêncio do seu coração, você deseja estar ao lado de Jesus neste grande e glorioso dia? Você anseia por trocar a incerteza deste mundo pela segurança eterna de seu reino? Deseja que seu nome seja encontrado no livro da vida do Cordeiro? Se a sua resposta, mesmo que sussurrada, com uma fé trêmula, for sim, então o próximo passo é um convite divino. Declare sua fé agora. O apóstolo Paulo nos instrui. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10:9. O ato de comentar amém aqui não é uma formalidade digital. É um ato profético, uma confissão pública que ecoa a decisão privada do seu coração. É o seu sim ao chamado de Deus. E não pare por aí. Compartilhe esta mensagem com o maior número de pessoas possível. Torne-se um portador desta esperança. Leve essa verdade adiante, para seus amigos, sua família, suas redes. Você pode nunca saber o impacto completo de seu ato, mas saiba disto. Alguém, em algum lugar, perdido na escuridão e no desespero, pode encontrar a salvação e a vida eterna por meio do seu simples, mas poderoso ato de fé e compartilhamento. A Bíblia nos assegura repetidamente que o fim, como o mundo o teme, não é o fim para aqueles que creem. É, na verdade, uma transição gloriosa, a porta de entrada para um novo começo. É o cumprimento da promessa de que Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:4. Imagine um tempo de paz eterna com Cristo, uma existência onde o pecado não mais mancha, a doença não mais aflige e a separação não mais causa dor. Este é o futuro que Ele comprou para nós. Esta é a realidade para a qual estamos sendo chamados. A pergunta final, então, ressoa com um peso eterno. Você está preparado para reinar ao lado dele? As Escrituras revelam a chocante verdade de que os redimidos não serão meros súditos passivos em seu reino, eles serão co-herdeiros com Cristo, Romanos 8:17, e reinarão com ele, Apocalipse 5:10, 22:5. Este é o seu destino final, a sua vocação mais elevada, participar da administração divina do universo em um estado de glória e alegria perfeitas. Se o seu coração arde com este desejo, se você anseia por este futuro, comente amém, mais uma vez, não como um eco, mas como uma afirmação poderosa de sua identidade e seu destino em Cristo.
Permita que sua voz se junte ao coro dos redimidos e que mais pessoas conheçam o poder avassalador e a glória incomparável do quinto e último cavaleiro, nosso Rei Jesus. Que a bênção, a paz e a esperança de Deus inundem sua vida abundantemente. Deus te abençoe.